Olá, galera do Academia de Teologia. Esse é o segundo vídeo da minha refutação do Von Kuhlmann sobre o primeiro milagre de Jesus. Eu gostaria que você tivesse visto o primeiro vídeo, mas se você não viu, eu vou explicar basicamente aqui. O Evangelho de João cita o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. E isso se contradiz com o Evangelho de Marcos, que segundo Kuhlmann, o primeiro milagre de Jesus foi em Cafarnaum. Então esse é basicamente o argumento dele. A minha refutação será simples. Vou seguir os dois textos ao mesmo tempo. Seguir cronologicamente cada fato. E assim vamos poder ver onde foi o primeiro milagre. Para dar início, vou aqui começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Aqui cita o seguinte, ó. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu aberto e o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. Isso aqui está em Marcos 1, 9 e 11. O Evangelho de João nada narra do ato do batismo de Jesus, tá? Então, após o batismo, ok? Seguindo lá, Marcos, o versículo 12, o Espírito impeliu para o deserto. O Evangelho de João nada narra sobre o deserto. Aí, após o deserto, nós sabemos que passou 40 dias após o deserto, o Evangelho de Marcos não narra nada sobre o retorno do deserto, né? Porém, o do João já narra. Então, vamos lá. João diz o seguinte, ó. E eu não conhecia. Isso aqui é o próprio João Batista que está declarando isso, tá? E eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que te batizará com o Espírito Santo. Aí ele diz o seguinte, que deixa bem claro que foi depois do deserto, ó. Eu vi o quê? Isso aconteceu, o Espírito descer sobre ele, né? E repousar, que seria o caso que a gente acabou de citar. E tendo testificado que este é o Filho de Deus. Então, em João 1, 33 e 34, você consegue aí ver que é depois do deserto. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó, o Evangelho de Marcos, né, como eu já disse, não narra nada sobre o retorno de Jesus do deserto. Mas aqui, continuando o Evangelho de João, no versículo 35 a 37, ele fala que passou um dia depois da volta dele no deserto. Ó. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E dois dos seus discípulos, esses dois dos seus discípulos, a gente vai identificar como André e um outro que nós não sabemos quem era. Tá? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Versículo 37 diz o seguinte: e os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Beleza? Então vamos lá. O Evangelho de Marcos não fala nada, né, dessa visita de André e seu amigo na casa de Jesus, porém na sequência o Evangelho de João, capítulo 1, 38 e 39, ele narra, fala o seguinte, ó, e Jesus, voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que é traduzido como mestre, onde morais? Ó, aqui eu quero fazer uma observação, ó. Apenas nessa cena, tá? Está André e esse personagem que nós não identificamos. Esses dois estavam na casa de Jesus. Aí no versículo 39 tem uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, ó. Aí ele lhe disse, versículo 39, vinde e vede. Foram e viram onde ele morava. E ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. João, né? Tá vendo? Do capítulo 1, 38 e 39. Pelo fato dos dois discípulos não estarem trabalhando naquele dia, e seguiu a Jesus até a sua casa, e ali passou o resto do dia, até a 10ª hora, né? Ou 4 horas da tarde, é bem provável que este dia seja sábado. Aí, continuando, né, Marcos 1, 14 e 15, que diz o seguinte, ó, e depois que João foi entregue à prisão, então foi depois do fato que a gente acabou de ler, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Tá, então, beleza. O Evangelho de João não diz nada sobre a prisão de João Batista. Após a prisão de João Batista, aí nós temos essa narrativa aqui, ó. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André e o seu irmão que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores.
E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, seguiram. Essa narrativa está em Marcos capítulo 1, 16 e 18, e essa citação ela está no ponto de vista de Jesus. E já de João 40, 42, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, traduzindo por Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa narrativa é do ponto de vista do André. Estas duas citações, ela é do mesmo momento, porém de ponto de vista diferente. Passando a chamada de André e Pedro, aí em Marcos, continuando, 19 e 20, diz o seguinte, e passando dali um pouco mais adiante, ou seja, andar um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando redes. E logo o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os seus jornaleiros, foram após ele. No mesmo dia, porém um pouco mais à frente, eles andaram um pouco e encontraram Tiago e João. O Evangelho de João não narra nada sobre a chamada de Tiago e João, porém trata do mesmo dia, como eu já falei, O Evangelho de Marcos, seguindo, O Evangelho de Marcos não fala nada sobre o chamado de Felipe, porém deixa claro pela lógica que se trata no dia seguinte ao chamado de André e Pedro, seguindo a lógica que a gente acabou de ler. Então, porém, no Evangelho de João, capítulo 1, 43 e 44, ele já fala da chamada de Felipe. No dia seguinte, quis Jesus ir para Galileia e achou Felipe e disse: Segue-me. E Felipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ok? Então, tá aí, foi no dia seguinte. Agora vamos lá. Seguindo a lógica da semana, ficou assim. Sábado, André e o outro personagem vão à casa de Jesus. Primeiro dia da semana, dia de trabalho, Jesus encontra com André, Pedro, Tiago e João. Segundo dia de trabalho, no dia seguinte, Jesus encontra Felipe e Natanael. Terceiro dia, acontece o casamento no Caná da Galileia, que é em João 2. Veja que no grego, o texto inicia afirmando que a festa era justamente no terceiro dia. Então vamos lá, aqui está o grego. E no dia o terceiro, um casamento houve, ok? Então, no terceiro dia, houve o casamento. Após o casamento, aí você tem aqui o versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, Marcos encerra aqui e aqui já começam os milagres em Cafarnaum. Aí você vai para João 2, 11 e 12, diz o seguinte, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Aí no versículo 12 que fala aqui, e depois disso desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não por muitos dias, pelo menos até o sábado eles ficaram lá. Então do terceiro dia, que foi o dia do casamento, passando o terceiro dia, ele tinha o quarto, o quinto e o sexto dia, e no sétimo ele já estava em Cafarnaum, ok? Então, eu acho que ficou claro aí que o milagre que foi feito por Jesus em Caná da Galileia foi no terceiro dia. Então, não tem para onde correr. Dessa forma, é inegável que o milagre citado nesse cenário foi o primeiro do que o proposto por von Kuma. Todo o registro do milagre em Cafarnaum foram no sétimo dia. Beleza? Um abraço.